Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Carolina e o episódio de hoje está muito legal. Eu conversei com o Roberto sobre filmes muito bons, inesquecíveis mesmo, que vale a pena assistir, nem que seja uma vez na vida. Mas falando de filmes muito bons e inesquecíveis, eu quero dar a dica para vocês hoje do Deserto Particular, de Ali Muritiba. O filme entra no cartaz hoje em cinemas de todo o Brasil e é eleito pelo Brasil para concorrer a uma vaga no Oscar de melhor filme internacional. Independente disso, o filme é sensacional. É uma história muito bonita, sensível e mais do que necessária. A crítica sem spoiler está no meu Instagram, Cartas de Carolina, e com spoiler no blog. Então, assim que acabar o episódio, corre lá para ler as críticas e vai aos cinemas assistir Deserto Particular. Bom episódio, pessoal, e bom filme! Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e hoje estou com um convidado muito especial, que já esteve aqui presente em outras ocasiões e estará em mais ocasiões, porque ele é sensacional, os episódios que ele participa são sempre muito bem elogiados, muito bem recebidos, e a gente se prepara, e olha que essa semana a gente chorou para essa lista aqui. Porque vamos explicar o que foi essa lista. Essa lista é filmes bons para ver apenas uma vez na vida. Por quê? Porque filme ruim a gente pode ver várias vezes que não tem problema. Ou a gente nem vai lembrar que a gente assistiu. Tipo assim, Madrugada dos Mortos. É uma droga, mas enfim, eu adoro, é ruim, mas eu vejo várias vezes. A lista de hoje não tá nessa pegada. Tá na pegada filmes muito bons, mas que a gente só vai ver uma vez na vida. Por quê? Ou é muito triste, normalmente é porque é muito triste, ou porque é muito forte a história, ou porque foi muito intenso para a gente. Então, a gente vai trazer uma lista que a gente recomenda totalmente. A gente vai soltar alguns spoilers ao longo do episódio, não serão grandes spoilers, mas para justificar nossas escolhas. Então, pessoal, pega a caneta, o papel e o lencinho, porque a maioria dos filmes de hoje são dramas, mas são filmes muito bem feitos, muito recomendados por nós. E vamos lá, começando com o nosso convidado. Bem-vindo, Roberto, novamente a esta cabine do filme. Se apresente, conte um pouquinho de você. Como você ficou depois de participar aqui da cabine? O que mudou na sua vida de estrelato cinematográfico? Olá, Carolina Cavalcante Pedrosa. Olha só, hein? Que tema que nós fomos escolher desta vez, hein? Estamos aqui aos prantos, depois de termos maratonado tanto filme triste, tanto filme para ver uma vez só na vida. E a gente está aqui super emotivado, empolgado para passar toda essa tristeza, no bom sentido, é claro, né? Para os seus queridos ouvintes. Porque se esses filmes foram feitos, eles merecem ser apreciados. E a gente vai dissecar mais isso em detalhes, mas olha, preparem os seus lencinhos, porque o episódio de hoje é para chorar. Roberto, fala um pouco de você e um pouco onde te encontrar e tal. Muito bem, Carolina. Então, atualmente, já faz um certo tempo, né? Graças a Deus, eu estou, juntamente com a minha sócia, Lulu Gabriela, né? No Serial Cookies. Você pode encontrar @Serial Cookies lá no Instagram. Eu, particularmente, sou o @Roberto.Liveira. A gente aproveita o O do final do Roberto para iniciar o Oliveira, entendeu, né? Entendi, então, entendi. E além disso, também tenho feito algumas postagens para a coluna de cinema do site da Rádio Cultura de Curitiba. Tem muita coisa interessante lá. E é um prazer, né? Sempre reunirmos novamente, né? As velhas amizades, né? Que temos aí o cinema em comum, né? Estamos aí. Agradeço mais uma vez esse convite. Se você me convidou para voltar, é porque acredito que nós tenhamos aí esse repertório cinematográfico, né, para mostrar, né, para divulgar, para conversar, né? Então estamos dispostos aí a mais uma maratona deste podcast, a mais um episódio dessa maratona de podcast. Sim, e aproveitando, a Lulu esteve aqui no episódio de Bruxas, que a gente lançou na semana do Halloween, foi um episódio muito especial, empoderado, girl power, falamos sobre as bruxas modernas, as mães de plantas e os cristais. Quem não viu, corre lá. E o Roberto já esteve aqui falando com a gente sobre Estúdio Ghibli, inclusive ele fez uma lista muito legal que está lá no site do Serial Cookies, Cookies, sobre os filmes do Ghibli. E a gente falou também sobre os animes que inspiraram os filmes de Hollywood, Matrix, A Origem, o Requiem para um Sonho e a Cisne Negro. Então, assim,
Assistam, quer dizer, escutem, quem não escutou ainda, tá tudo aqui nesse podcast Rabiscos. E eu queria fazer já o link com esses episódios que o Roberto teve, porque que ele esteve. A gente mencionou 2 filmes nesses podcasts que, assim, eu vi para os podcasts, porque muitos desses filmes que estão na minha lista de hoje estão na minha lista há muitos anos. Porque eu sei que são filmes pesados, eu sei que são filmes tristes, então você tem que estar meio que na vibe para assistir um filme assim. Você não vai sentar para assistir um filme, né, sabendo que é triste, se você não estiver preparado. E eu deixei para ver, eu comecei esse episódio, para vocês terem uma ideia, secando lágrimas, porque eu estava assistindo, eu deixei o último para assistir, em cima da hora, porque senão eu não ia ver. Eu já vou falar qual é. Mas eu queria fazer o link direto com o Requiem para um Sonho, que eu comentei agora, que a gente citou no último episódio. É um filme, não é assim, ele é triste, mas ele é mais pesado. Eles lidam com a droga, é uma questão da droga, é esse peso do vício, a coisa frenética do filme. É um filme que você fica cansado ao final. Roberto, me conta do Requiem para o Sonho, qual que é a tua... Você também bota esse filme na lista? Sim, esse filme eu não pretendo ver nunca mais. Requiem para um Sonho. Eu me lembro do que nós falamos sobre esse filme da última vez. E o que eu tenho a acrescentar, além daquilo que a gente disse naquela ocasião, é que é o seguinte, nós temos aí 4 protagonistas e o arco dramático mais triste, na minha opinião, é o da mãe do personagem Jared Leto, que ela é vivida pela atriz chamada Ellen Burst. Ela é uma pessoa solitária, uma mulher na faixa dos 60 anos, que mora sozinha, e ela não tem nenhum interesse em entrar no mundo das drogas, ao contrário dos outros 3 protagonistas, que buscam isso, eles querem entrar, eles já estão nesse mundo das drogas. Agora, a mãe não, é uma pessoa inocente, entre aspas, né, que justamente por conta da sua solidão, ela busca alguma forma de preencher esse vazio na vida dela. Então, ela, falando rapidamente, ela recebe uma oportunidade de participar de um programa de TV, e aí ela vai querer vestir o vestido favorito dela, e ela percebe que esse vestido, ela não cabe mais nesse vestido. Então, ela quer enlouquecidamente emagrecer. E, para isso, ela começa a tomar alguns medicamentos. E, no decorrer do filme, esses medicamentos que ela toma vai fazendo dela uma pessoa compulsiva. E, sem ela perceber, ela já está totalmente dominada pelo vício. Então, essa protagonista, assim como os outros 3, nenhum deles se dá bem no final do filme. Mas o arco dela é que é o mais triste, na minha opinião, porque ela entrou nessa involuntariamente, ela entrou nessa onda mais ou menos sem querer. Ela não sabia no que ela estava se envolvendo. E acabou se dando, infelizmente, muito mal no final do filme. Normalmente são situações que a pessoa cai involuntária. Se é assim, o cara que vai lá, procura droga e se ferra, você não é um filme tão triste. Eu acho que o que deixa esses filmes mais tristes é que é uma coisa assim, são circunstâncias da vida, ou é uma guerra, a gente vai falar sobre filmes de guerra, ou pessoas que estão passando dificuldades financeiras e tem que fazer alguma coisa para sustentar a família, ou é um filme que traz um relato muito triste sobre uma situação de vida. Então, são coisas assim, não é culpa de ninguém em específico, não tem um vilão muito claro que você pode dizer, a culpa foi dele, entendeu? E isso deixa o filme mais triste, porque, e outra coisa, o desenrolar do filme é muito triste, é muito pesado. O final normalmente é ruim. Por quê? Porque ele não é esperançoso. Porque ele não vai fazer a pessoa sair bem e feliz. Ele vai mostrar... A intenção desses filmes é contar essa história. Às vezes, ela é dar justamente essa dimensão para a gente entender o problema, para a gente né, sofrer, acompanhar e ver essa história e não necessariamente trazer uma resposta. Então, são filmes realmente muito pesados. A gente fez um episódio uns episódios atrás, falando do filme querido Evan Hansen, e o filme a gente falou isso também, que é um filme muito triste, porque é uma situação muito difícil, a situação do suicídio, da saúde mental, e ele não termina necessariamente bem. Ele é uma janela para uma história. Então, isso deixa para mim o filme mais triste, que são inocentes em situações impossíveis e que não terminam bem, a pessoa às vezes morre. Muitos desses filmes que a gente vai falar para vocês morrem, ou começam já mortos e avisando que vai morrer, como no Túmulo dos Vagalumes, que ele já avisa na primeira cena que ele está morto. E eu, muito trouxa, estava mexendo no celular enquanto eu colocava o filme, não li que ele fala, eu morri no dia tal, 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 não li.
Então, quando ele morreu, foi uma surpresa para mim. Então, eu já estava chorando, aí eu chorei mais ainda, porque Túmulo dos Vagalumes, ou dos Pirilampos, conforme o português que queira usar, para mim, é um dos filmes mais tristes que eu vi na minha vida. Fala sobre dois irmãos japoneses na Segunda Guerra Mundial, que vão se ferrando, vão se ferrando, e morrem. Roberto, por que existe Túmulo dos Vagalumes, Roberto? Eu lembro que você contou uma história sobre esse filme, mas eu acho ele tão triste. Ele é lindo, ele é poético, ele é bonito, mas ele é triste, que corta que nem uma faca. A gente comentou mais detalhadamente sobre ele naquele primeiro episódio que a gente fez sobre o Estúdio Ghibli, né? O Túmulo dos Vagalumes, foi dirigido aí pelo sócio do famosíssimo, consagradíssimo Hayao Miyazaki. O sócio dele se chama Isao Takahata, que já faleceu, já não está mais entre nós, mas é também outro gênio do cinema. E esse diretor, esse cineasta, Isao Takahata, ele tinha uma visão realmente um pouco mais deprimente, depressiva, melancólica do mundo, da vida. Ele, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, ele tinha 10 anos de idade. Então, ele, o diretor do filme Túmulo dos Vagalumes, ele viu muita coisa na vida, com certeza, quando ele era criança. Ele presenciou muita coisa de perto, com os próprios olhos dele. E aí ele cresceu, virou animador, virou diretor. E esse filme, na verdade, é uma adaptação de um livro. E esse livro é semi-autobiográfico. O escritor japonês que escreveu esse livro, esse sim, deve ter passado por muita coisa triste na vida, na infância dele, para ter escrito esse livro, que foi lançado em 67. Então, o Isao Takahata acrescentou ao livro mais experiências ainda dele. Então, foram somadas as experiências do escritor com as experiências do diretor, e culminou nesse filme tristíssimo, né? Em que a gente percebe o principal motivo do filme, a principal motivação do filme, se a gente parar para pensar, é muito fácil de entender, é muito óbvio, né? Mas é muito doloroso, porque eles só querem comida. Tem coisa mais triste do que isso, né? Crianças em busca de comida para sobreviverem no meio da guerra. E vão morrendo de inanição, né? Eles não morrem pela guerra, eles morrem pela inanição causada pela guerra. Exato. A guerra, na verdade, ela já tinha acabado, eu estava prestes a acabar. O filme se passa no finalzinho da guerra. Então, a guerra, na verdade, é só pano de fundo. O motivo principal da morte dos protagonistas, né? Tanto é que o protagonista ele avisa que ele já morreu assim que o filme começa, como você falou, Carolina, mas o motivo da morte é a falta de comida. Para que existe esse filme? Esse filme existe para isso, é um alerta. Esses filmes de guerra, eles precisam existir. Esse filme de sofrimento, de fome, de guerra, de condições desiguais, eles são um alerta. A arte é um alerta. Então, não adianta a gente passar pano, né? Tapar o sol com a peneira, só fazer filme bonitinho de Natal, só fazer comédia romântica que dá tudo bem, enquanto isso está acontecendo no mundo. Porque ainda existem pessoas que dizem que não existiu a Segunda Guerra, né? Que o Holocausto foi uma invenção. Existem esse tipo de pessoas, existem pessoas que acham que a Terra é plana, né? Então, assim, a gente precisa o tempo inteiro, a arte precisa o tempo inteiro lembrar as pessoas que isso aconteceu para que isso não aconteça de novo. E eu ia fazer um link, mas eu vou fazer outro link. Você falou que isso ainda acontece Cafarnaum. Cafarnaum, um filme que concorreu ao Oscar, na verdade, perdeu para Roma, que eu fui ver esse ano também, que é tristíssimo, é a mesma situação, é um menino que deve ter uns 8, 10 anos, morando numa periferia, pobreza absurda, e ele acaba tendo que cuidar de um outro menininho, e fica os dois, cartaz é os dois sem vida. E a diretora, ela é muito, muito boa, ela filmou pessoas reais, em lugares reais, então, assim, o que é mais triste de tudo isso é que é real. Então, a diretora é a Nadine Labak, que é uma diretora sensacional, e o filme se passa na dor, na sujeira, na tristeza, e mostra que isso ainda acontece agora. O filme é de 2018, 2019. Isso ainda acontece no mundo, ainda existe essa pobreza, crianças morrendo de fome, abandonadas. É um filme pesadíssimo, a fotografia é muito interessante, mostra muitas cenas aéreas para a gente sentir a profundidade e a dimensão da pobreza onde eles vivem, né? Então, assim, a Nadine é excelente, o ator principal, que é o Zayn, eu tô lendo, tá, gente? Eu não sei de cabeça, não. Zayn Al-Rafia. Então, é um filme, assim, muitos filhos, a filha mais velha é vendida para casar com 14 anos, e daí é todo mundo jogado na pobreza. Então, você fala, mas para que isso existe? Porque é uma realidade que ainda existe, isso precisa ser retratado, isso precisa ser mostrado. E pelo olhar de quem está fazendo, aqui no caso é a diretora que era lá do país.
né? Deixa eu ver onde que o filme é, do Líbano. E eles têm até uma questão dos refugiados, que eles tratam de leve, assim, mas eles comentam. Então, esses filmes de guerra, esses filmes de guerras urbanas, né, são muito importantes. E importante para a gente abrir os olhos. Vale ressaltar também, Carolina, que... Pode falar claro, Carol, não precisa falar Carolina. Agora eu acostumei, agora eu não consigo mais chamar de Carol. Ai, meu Deus, fazer um treinamento aí. Agora. Vale lembrar que o Túmulo dos Vagalumes, a gente está falando de uma animação que o traço da animação é lindíssimo, né? A animação, o visual da animação é lindíssimo. E esse filme que você falou agora é um live action, um filme com atores. Então, a dramaticidade é a mesma, é o mesmo nível de dramaticidade. A gente tem que... Bom, hoje em dia isso já está bastante desmistificado, né? Mas quando a gente se depara com uma animação, nem sempre ela é para criança, né? Então, isso é uma coisa que realmente tem que ficar muito clara, né? Esse filme, por exemplo, que nós mencionamos agora há pouco, nitidamente é aconselhável que uma criança passe longe, né? Tanto quanto qualquer outra animação aí voltada para o público adulto. E tem várias. E quando eu falo público adulto, eu não estou querendo dizer no sentido malicioso, é no sentido dramático mesmo. Porque são filmes que mostram, como você está falando, mostram a realidade como ela é. E ela precisa ser contada, você falou bem. Muita gente contesta, puxa vida, o cinema, como arte, né? O cinema é uma coisa tão legal, né? É um entretenimento, né? É um negócio para aliviar a alma. Por que são feitos filmes tristes, né? Por que os filmes tristes existem? Por que um diretor leva 2, 3 anos da vida dele para fazer um filme e envolve tanta gente, né? Tanta gente para fazer um filme, para fazer as pessoas chorarem de tristeza? Por que isso acontece? Um filme assim, ele nada mais é do que, além de ser uma obra de arte, né? Depende do filme, claro, né? Mas muitos deles, além de serem obras de arte, eles são, como você disse, como eu disse também, eles são uma denúncia, eles são um alerta para a humanidade, para que aquilo que foi mostrado no filme não aconteça mais. Ou que as pessoas enxerguem naquele filme o que aconteceu e tomem as providências, cada um tome a sua atitude para tornar a sua convivência mais pacífica, melhor, e evitar que o que esteja prestes a acontecer não aconteça no nível dramático que aconteceu no filme. Então, se há um conflito e se há possibilidade de revertê-lo, um filme pode mostrar, por exemplo, uma maneira disso acontecer. Então, os filmes, como nós sempre falamos também no Serial Cookies, os filmes são mensagens. Todos eles trazem mensagens com as quais todos nós podemos ser pessoas melhores. Perfeito. E, assim, 2 coisas que você falou muito interessante. O Túmulo dos Vagalumes usa uma animação lindíssima para dar uma quebrada na dramaticidade do filme. Já o Cafarnaum, que é feito com live action, com pessoas, usa a fotografia, a cor, o ângulo. Então, o trabalho do diretor é um trabalho de artista mesmo. E a arte, o cinema como arte, esse cinema como denúncia, não é um cinema hollywoodiano, blockbuster, que te traz aquela jornada do herói fechadinha, que te dá uma resposta. Esses filmes, eles fazem as perguntas. A resposta fica a cargo de quem está assistindo. Nenhum deles vai te dizer como resolver o problema da guerra, nenhum deles vai dizer como resolver a pobreza no mundo, a fome. Eles não vão te trazer respostas. Eles vão te trazer o problema e vão te trazer a indagação, a reflexão. Cabe a você refletir e fazer alguma coisa com aquilo. A gente também, como artista que trabalha com cinema, fala sobre esses filmes e divulga, né? É a nossa forma de ajudar a passar, a transmitir essa mensagem que esses filmes tão bonitos e tão necessários trazem. Eu comecei esse programa chorando porque eu estava assistindo A Vida é Bela. É um filme que eu já devia ter assistido, mas eu já sabia que eu ia chorar, então eu fui postergando, e estava assim, aos prantos. Roberto viu minha cara inchada, ainda bem que a gente conversou um pouco antes, deu aquela quebrada no clima. É a linha filmes de guerra, né? É mesmo período do Túmulo dos Vagalumes, só que se passa na Itália. Já vou engatar o próximo, que é o Menino do Pijama Listrado, que também é uma desgraça sem precedentes. Nossa, meu Deus. Eu acho que a gente pode citar muitos filmes de guerra, que não veria nunca mais, como a lista de Schindler e tal. Mas esses, para mim... A maioria dos grandes filmes de guerra, eles tendem a ser tristes, né? Mas eu acho que o fato da Vida é Bela e do Menino do Pijama Listrado trazerem visões a partir de crianças
é que rasga o Uhum. coração em mil pedacinhos, entendeu? A Vida é Verdade. Bela é o pai, né, fazendo daquela guerra, daquele momento difícil, uma ilusão, mas é a criança que está enxergando. E outra coisa, esses filmes que a gente está citando, muito é no não dito, né? Muito fica no Uhum. subentendido, que nós, Sim. telespectadores, percebemos, mas os personagens não percebem. Isso que a gente vai se Eu acho que doendo. sim, a grande sacada de A Vida é Bela é como você disse, o filme ele é visto do ponto de vista da criança, do ponto de vista do garoto, né? O garoto, para ele a guerra não existe, para ele tudo aquilo é diversão. Quer dizer, o pai quer que o filho acredite que aquilo seja uma diversão. E no final do filme a gente vê o filho crescido, né? A gente já vê o que acontece no final. Mas não o filme todo, né? Porque antes do filme o menino ainda não nasceu. Mas a partir do momento que ele nasce, a gente assiste o filme do ponto de vista dele também. Então é interessante isso, como o pai tenta ao todo tempo disfarçar para o filho que, na verdade, eles estão dentro de um campo de concentração. Então isso realmente não tem como não ser comovente numa situação dessa. O que eu acho triste é isso que eu comentei também. A gente saber o que está acontecendo e eles não. Tipo assim, você sabe que vai dar ruim, você sabe que Sim. eles estão num lugar perigoso, você sabe que alguém vai morrer ali, mas você vê que o personagem não sabe, então você fica doído, você se dói pelo personagem. É como o menino pijama listrado, é o filho do comandante alemão encarregado do campo de concentração, que a mãe, quando percebe, quando ela sente o cheiro, e o comandante da SS que está ali comenta, nossa, eles fedem quando morrem, né, quando são queimados. É aí que ela percebe que eles estão sendo mortos, ela só chora dali em diante. O filho não percebe, a gente percebe, e a gente sabe que aquilo também vai dar ruim, que vai dar errado, que vai acontecer, alguém vai morrer, que vai dar muito ruim. Já estão morrendo, já tem aquele campo de concentração. Na hora que tem o cara do campo de concentração limpando ali os copos na casa, e daí o menino se machuca, e daí ele vai ajudar, e ele fala, por que você vem trabalhar de pijama? E ele tá com o uniforme do campo de concentração. Daí o cara fala que ele vai ajudar, que ele é médico. Como que você é médico se você limpa copos? Então, assim, a gente está percebendo o contexto do que está acontecendo e o filme está mostrando pelo subentendido. E eu acho que isso também deixa esses filmes tão tristes. Sim, no caso do menino do pijama listrado, acontece uns detalhes no filme que a gente vê muito isso. A gente via muito isso em filmes de ação dos anos 80, 90, com o estereótipo do nazista. O nazista, ele era muito estereotipado pelo cinema como aquela pessoa que fala alto e que chega a ser até, entre muitas aspas, né, engraçado, porque de graça não tem graça nenhuma, né? Mas muitos filmes estereotipavam o nazista. Agora, nesse filme, O Menino do Pijama Listrado, tem uma cena que me chamou a atenção, quando o menino está conversando agradavelmente com uma outra pessoa, que eu não me recordo agora quem é, porque faz tempo que eu vi esse filme. É o oficial da eu me SS lembro que fica dessa na cena. casa. É aquele oficial loiro da SS que está sempre na casa. Que daí a menina, a irmã dele começa a gostar dela, começa a ficar toda meio nazista por causa dele, porque ela quer impressionar o cara. Isso. E aí, obrigado, me relembrou, exatamente. É porque, afinal, a gente está falando de filme só vê uma vez na vida, então isso eu já vi, então não quero mais. Exatamente. E aí ele vai chamar o criado, entre aspas, né, a pessoa que trabalha lá, que é judeu, né? E a forma como ele trata o criado, a forma como ele trata a pessoa, meu Deus, é assim uma coisa que me espanta qualquer um, que ele está conversando agradavelmente com outra pessoa. De repente, no mesmo segundo, ele vira e trata aquela outra pessoa como se ela fosse menos do que nada. É muito chocante isso. E sem estereótipo nenhum, entendeu? Esse é o nazista da vida real, como ele era. E é isso também que o filme denuncia. Essa simples forma de tratamento já diz muito sobre esse comportamento, como era realmente naquele tempo, naqueles dias, naquele lugar. Então, olha só como um simples detalhe do filme faz você reverberar aquela memória, e essa, por incrível que pareça, é a lembrança maior que eu tenho desse filme. A diferença de tratamento do nazista para com os seus e para com os seus criados, que, na verdade, nada mais são do que, vamos reforçar a ideia, né? Era o pessoal do campo de concentração. Né? Como todos nós. Isso. Exatamente. Eu acho isso também que o que deixa esses filmes tão tristes assim, morrem personagens que a gente não espera, porque normalmente você vai ver lá aquela do Soldado Ryan, que eu tenho uma raiva daquele filme, porque eles mobilizam toda a unidade para buscar o Ryan lá, Matt Damon, Flor de Lis lá, como é que é aquela expressão lá
Enfim, tá lá o fulano, daí vai toda a unidade, morre a unidade inteira para buscar sempre o Matt Damon que eles têm que resgatar, né? o, Uns ale, três, o, quatro alecrim, filmes já, o sempre alecrim resgatar ele. dourado tá lá, entendeu? E as pessoas estão indo lá buscar. Eu não gosto, me irrita, mas você sabe que vai morrer geral, mas ok. Agora, você bota um filme que tem 3 personagens, o pai, a mãe e o filho, como na vida dela, vai morrer alguém. Você bota um menininho, amigo de um menininho que está com concentração, vai morrer alguém. E vai morrer o personagem que você se pegou. É aquele que você está torcendo. Isso que dói, né? Isso que fica pesado. Mas essa é a ideia. É pegar aonde dói, para a gente não esquecer mais. Tanto que são filmes que a gente viu uma vez na vida, a gente lembra. Você lembra, no mínimo, da sensação que você ficou. Aquela sensação de, meu Deus, quero morrer, né? Mas você lembra. No caso de A Vida é Bela, normalmente, né, em filmes assim que a gente está acostumado a ver, quando um determinado personagem muito importante morre, essa cena acontece de uma forma apoteótica, eu diria, de uma forma que o filme prepara você para a morte daquele personagem importante. Você não quer que morra, mas você, no seu inconsciente, você sabe que não vai dar certo, que ele vai morrer. No caso de A Vida é Bela, não. Ele morre tão, entre aspas, por acaso, que você, ele morreu? Não, não é possível. Não acredito que ele morreu. Isso é mais dramático ainda, porque o filme te dá um susto. Ele está lá numa hora, na outra hora ele já não está mais, ele morreu. E não é pegadinha, realmente determinado personagem morreu. Muito triste, meu Deus do céu. Fala um pouco agora, você dá uma dica aí de filme que eu fiquei triste de novo. Fala um filme aí que você não vai ver mais, porque, meu Deus do céu, agora é tua vez, vai. Que tristeza de episódio, gente. Ó, vamos terminar depois falando alguma coisa feliz para vocês, porque tá muito triste. Vai, muda aí. O próximo que a gente vai fazer é sobre Looney Tunes, hein? Se preparem, hein? Vamos fazer um podcast rabiscos aqui sobre animações da Warner. Aguardem. Mas, já que a gente estava falando do tema guerra, eu acho que um outro filme também interessante, também importante, e esse é importante também para a história do cinema, né? Que é o Ladrões de Bicicletas. Esse filme foi lançado em 1948 pelo grande cineasta Vittorio De Sica, famoso cineasta italiano. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E esse filme foi um filme importantíssimo para o neorrealismo italiano, né? Então, eu não vou contar spoilers também. Como a gente, de certa forma, aqui nesse episódio, está evitando, a gente fala que gente morre, mas a gente não está falando quem que morre, né? Exatamente. Então, a gente não está dando... A gente está conseguindo, né, dar um jeito de burlar aí os spoilers. Mas nesse filme, vale lembrar que, 1948, pós-guerra, Itália também destruída, arrasada também. A Itália também estava se reerguendo. E aí aquela crise social toda, né? A economia, né, em baixa, enfim, todo mundo tentando se erguer, todo mundo tentando trabalhar para ganhar o seu dinheiro. E, mais uma vez, temos uma criancinha no filme, né? O pai e o menino, o filho dele. E o pai, ele tenta arranjar um emprego. E ele consegue um emprego como pintor, desde que ele tenha uma bicicleta para se locomover, para chegar até esse emprego. Então, ele leva a bicicleta dele, tá feliz lá no primeiro dia, ele leva o filhinho dele deve ter o quê? Uns 5, 6 anos também, né? E ele não tem onde deixar o filho, então o filho tem que ir com ele para trabalhar. Mas aí aparece alguém e rouba a bicicleta do pai. Alguém aparece e simplesmente rouba a bicicleta do pai. Então, durante o filme inteiro, esse pai vai tentar recuperar essa bicicleta para conseguir manter o emprego, para conseguir sustentar ele e o filho dele. E eu não vou contar o que acontece no final, né? Mas é algo que reflete, a Carolina está até enxugando as lágrimas aqui de novo, é algo que reflete a situação econômica que vivia a Itália na época, e é por isso mesmo que é um filme tão importante, tão marcante, e é o tipo de filme que, quando a gente assiste, o final do filme, principalmente, né, fica na lembrança da gente, né, e faz com que a gente não esqueça tão cedo. E é mais uma lição de vida que o cinema nos traz. Ladrões de Bicicletas, anote aí no seu caderninho. Mais um filme para chorar. Secando minhas lágrimas aqui, e vou fazer um link um pouco mais feliz, mas nem tanto, que são os filmes do Chaplin, né? Você falou da situação. Sim. Aquele do garoto é uma desgraceira, aquele filme. Mas a maestria do Chaplin estava em contar histórias de dramas humanos pesadíssimos de uma forma leve, de uma forma até cômica. O garoto, eles não têm comida, eles não têm água, ele finge que está dando comida para o menino finge que está comendo. Até o final do filme, que tem um final feliz, mas entre aspas, enfim... Eles não têm onde sentar, eles não têm onde dormir, é uma desgraceira horrorosa, a polícia atrás dele.
Se você for pensar como a sério, né, tirar todo o chaplinismo ali do negócio, né, o Carlitos do negócio, é muito triste. Como o próprio Tempos Modernos, que é uma super crítica também, mas é um filme divertido, é um filme engraçado. Você vê lá, ele tá preso na máquina. Pensa no que ele tá falando. Você sente e chora. Alguns anos atrás, eu fiz uma maratoninha desses longas-metragens do Charlie Chaplin, que não são muitos, na verdade, são cerca de 6 ou 8. Os mais realmente importantes, os longas-metragens dele, na verdade, são os importantes, os clássicos mesmo, é de 6 a 8, em média. Não tenho certeza agora o número exato. Mas, realmente, vamos pegar 6, esses 6 filmes mais famosos do Charlie Chaplin, todos eles têm essa crítica social, esse lado melancólico, esse lado triste, dosando com as situações de comédia. E eu assisti esses filmes, e por mais que tenham situações engraçadas, você até ri nesses momentos. Mas em nenhum momento você esquece que você está vendo um filme que é muito mais triste do que alegre. Uhum. O Charlie Chaplin, esses filmes foram feitos o quê? Nos anos 20, nos anos 30. Então, Entre guerras, mais né? uma vez... Oi? Entre guerras, né? Foi entre a Primeira e a Segunda Guerra. Isso. Mais uma vez o cenário da guerra. Mais uma vez a guerra está presente aí. Os destroços da Primeira Guerra Mundial e o clima que estava no ar da Segunda Guerra Mundial. E o Grande Ditador é o maior expoente disso, né? Talvez seja o ápice da carreira dele, né? Então, que é uma mega crítica. Filmes, totalmente. Aquele discurso final é sensacional, é matador aquele discurso. Deve durar o quê? Uns 5, 6, 7 minutos, mais ou menos. É muito tempo. A câmera fica focalizando ele falando. E o Chaplin, detalhe, o Chaplin, propositalmente, ele não falava nos filmes dele. Até quando o cinema começou a ser sonoro, ele insistia em fazer cinema mudo, ele não queria falar. E aí, nesse filme, em Tempos Modernos, ele abre o verbo e fala. Não, o Grande Ditador. Que o mundo precisava ouvir. No Grande Ditador. O Grande Ditador. E ele fala abertamente o que o mundo precisava ouvir naquele momento. Eu acho muito triste. A Luzes da Ribalta, eu chorei naquele filme. É um filme triste. A luz apagando, ele morrendo. Eu acho que os filmes dele duram 100 anos, né? Porque já faz 100 anos agora, praticamente. Porque eles são... agora, né? Anos 20. Sim. Eles são universais, ele traz essa dor humana. A Vida é Bela é muito garoto. Para mim, tipo, o Benigni se inspirou diretamente nele, mostrando a pobreza, dançando com as batatas, né, como se fosse sapatinho e tal. Sim. Ele fazendo essa clássica, ele bota o menino no balde, daí tira o menino do balde. Então, assim, ele coloca toda uma coisa mais lúdica que o Benigni colocou no Vida é Bela, que, né, ganhou o Oscar melhor filme, internacional, né, agora não é mais estrangeiro. Roberto! Ganhou ele, que surtou, subiu nas cadeiras lá e tal, mas você vê que... Lauren. Coitado. Lendo o papel lá, né, Roberto subiu na cadeira toda alegre para receber o Oscar. Foi demais. Mas o Chaplin tem todo esse ar, essa denúncia, tem todo esse ar pesado, os filmes têm pesados, aquele da garota lá, a menina também, ele, por excelência, ele é um personagem pobre, ferrado, né, então assim, já começa ruim para ele, os filmes já começam ruim para ele, e ao longo do filme ele vai se virando como pode, né, então eu acho que o Chaplin entra bem na nossa lista, talvez não filmes para a gente não rever, são filmes que dá para rever, mas eu daria um tempo entre um e outro. Bom, tem um diretor que é um dos meus diretores favoritos da vida, que é o Denis Villeneuve, que é o diretor de Duna, aquele filme lindo, maravilhoso, que eu li o livro, que eu sou apaixonada, que eu fiz uma crônica. Tem que fazer biquinho para falar o nome dele, né? Tem, Denis Villeneuve. E daí eu fiz uma crônica que eu escrevi que era o melhor filme do ano, eu amo toda a filmografia dele, porém, eu vou trazer um filme e o Roberto vai trazer um filme que nós vimos, que nós adoramos, mas que nós não vamos ver novamente. O meu, da filmografia do Villeneuve, é Incêndios. Esse foi um dos poucos filmes que eu assisti sem saber nada, porque eu sou daquelas que vai ler antes, para saber sobre o que é, o que está acontecendo. Raramente eu me deparo com um filme que eu não sei nada, tipo Paris, Texas foi outro, que eu não sabia nada e amei. E Incêndios, ele começa... O Villeneuve, ele tem um ritmo muito próprio, os filmes dele, eles vão indo, eles vão te marinando, entendeu? Eles vão indo, eles não são assim, já chegam explodindo cabeças. Só que do meio para o fim, o filme fecha, o roteiro fecha, os roteiros deles são muito amarradinhos. A cara do outro, que eu ouvi na minha explicação. E daí, gente do céu, começa sem dizer assim, morreu a mãe. Daí os filhos gêmeos vão falar com o advogado fala, ó, sua mãe morreu, e ela tem 2 pedidos. Ela quer ser enterrada de costas, nua,
E ela quer que vocês entreguem uma carta para o pai de vocês e uma carta para o irmão de vocês. Aí eles ficam assim, primeiro, enterrada no Costas, what? Segundo, nós não temos pai, quer dizer, a gente não conhece nosso pai, e nós não temos outro irmão. O que está acontecendo nessa cidade? E o que eles começam a fazer? Eles começam a seguir a moça primeiro, depois o irmão, começam a seguir os passos que a mãe fez antes dela sair. Ela era uma refugiada, foi morar no Canadá. Então, eles começam a retroceder a vida da mãe. E, ao mesmo tempo, o filme vai contando a vida da mãe pra gente. À medida que a menina vai descobrindo, a gente vai descobrindo junto. Até que as coisas vão se fechando, tem um contexto de guerra horroroso, e é muito pelo não dito esse filme. Quando você chega no ápice do filme, quando tem a revelação da história, é muito chocante. Porque a forma como ele foi costurando o roteiro é muito inteligente. Então, é um filme muito, muito bom, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Assim, ele traz muitas questões, mas ele é muito forte. E, assim, parece que você apanhou, levou um soco no estômago. Sabe aquele meme que você leva chute, soco e tal? Tem uma cena do How I Met Your Mother que ele fala, eu estou me sentindo como se tivesse... Daí vai levando tudo ao mesmo tempo, assim. É isso que acontece com Incêndios no final. Porém, o filme do Villeneuve, a fotografia é maravilhosa, a trilha sonora é maravilhosa, o filme é sensacional. Recomendo demais. Inclusive, a Maria do Silvério e a Andréa Beltrão, elas têm, não sei se ainda tem, né, mas um teatro no Rio de Janeiro, e elas fizeram uma montagem de Incêndios que daí ela falava as coisas, porque era um teatro. O filme tem muito silêncio, ele tem mais imagens, o que para mim funciona muito bem assim. Então, Incêndios é um filme que eu recomendo 1 milhão de vezes. Ele tem, eu acho que ele está na reserva Imovision, que é um streaming, porém eu não verei novamente. Roberto, qual é o seu Villeneuve que você não verá novamente? Eu também assisti esse filme, Incêndios, e concordo aí em gênero, número e grau com tudo que você disse. Realmente é um filme que, quando a revelação acontece, inclusive a própria personagem, né, quando ela se vê diante da revelação, ela dá um grito que eu assustei com o grito que ela dá da revelação. Você lembra? Ela fala assim, nossa, aquilo dá um gelo total. É um filme que realmente é impactante. Recomendamos muito. Mas o meu filme do Denis Villeneuve, que é terrível no sentido cinematográfico, claro, é Os Suspeitos. Não confundir com Os Suspeitos do Bryan Singer, lá dos anos 90, né, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. Um outro filme muito legal, um filme de suspense, investigação, muito legal, mas que não tem nada a ver. Esse é Os Suspeitos de 2013, que ele subverte a nossa expectativa do protagonista. O protagonista é vivido pelo Hugh Jackman, né, o super, hiper, mega Wolverine, né, eterno Wolverine, né, que 11 entre 10 pessoas enxergam ele como um herói, né, principalmente na época em que o filme foi feito, 2013, né, o Wolverine estava bombando. E ele supostamente é o protagonista do filme. O que acontece? A filhinha dele, juntamente com a amiguinha dessa filhinha dele, elas somem, desaparecem. E aí existe a suspeita de que elas teriam sido sequestradas. E aí a polícia, o policial, o investigador da polícia é vivido pelo Jake Gyllenhaal, e existe uma pessoa que é presa e acusada de suspeito. Ele é suspeito, o nome do filme é Suspeitos, né? Ele é suspeito de ter cometido esse crime. E é interpretado pelo Paul Dano, que inclusive vai ser o charada do próximo filme do Batman. Maravilhoso esse ator. Maravilhoso. Esse Paul Dano, ele é impressionante a entrega que ele tem no sentido de ele se despe de todo o pudor, né? É um personagem que ele passa por situações horríveis no filme. E só um grande ator mesmo para se submeter a essas cenas, dessas situações, porque realmente não é fácil. Realmente é o momento dele ganhar o seu Oscar porque merece. Então, o personagem do Hugh Jackman, ele, em determinado momento, ele se defronta com o suspeito, que é vivido pelo Paul Dano. E aí, as nossas expectativas, elas são subvertidas, porque o personagem do Hugh Jackman, que a gente pensava que era o herói, né? Pô, minha filha foi sequestrada, né? Eu vou lá para resolver a parada. Ele começa a tomar umas atitudes completamente assustadoras em relação ao suspeito vivido pelo Paul Dano, na esperança de ele falar alguma coisa, no sentido de ele dizer, sim, eu sequestrei suas filhas, a sua filha, ela está em tal lugar. Mas será que ele é mesmo o sequestrador? Será que ele fez isso mesmo?
Será que ele está escondendo alguma coisa ou ele realmente não tem culpa nenhuma do que está acontecendo? E aí, vale lembrar também que o título original desse filme é The Prisoners. Quem é o prisioneiro dessa história? São as meninas que estão presas em algum lugar? É ele, o Paul Dano, o personagem que talvez tenha cometido isso? Será que no decorrer do filme o próprio personagem do Hugh Jackman não vai ficar preso também? Preso metaforicamente na situação na qual ele se envolveu sem que ele devesse se envolver, porque a polícia estava investigando? O que eu falei foi só superfície. No final do filme, as situações se invertem e o filme termina em aberto, como vários outros filmes do Villeneuve também terminam em aberto, vale lembrar. E esse filme, Suspeitos, realmente, quando ele termina, você fica pensando, meu Deus, o que foi isso que eu vi? E aí você começa a pensar nas atitudes que o personagem do Hugh Jackman tomou, nas atitudes do Paul Dano, você descobre se ele é culpado ou não, se ele é inocente, e enfim, é um suspense policial pesado. Vá preparado para sentir fortes emoções, porque é um filme que me marcou muito. É o filme que mais me marcou da carreira do Denis Villeneuve, Os Suspeitos, porque realmente o filme chega a níveis insuportáveis de tensão e é surpreendente. E isso é coisas que só um diretor como o nosso queridíssimo Villeneuve pode fazer por nós, né? É criar filmes que são... É um grandíssimo diretor. Ele é maravilhoso. E assim, você estava falando de filme de policial, e eu lembrei de um que não estava na minha lista, mas assim, é um filme que eu não vou ver novamente jamais, que eu amo de paixão. Ó, contraditório, mas assim, é o Seven, Os Sete Pecados Capitais. Para mim é um filme do David Fincher, é Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. É um dos meus atores preferidos, que tem mais controvérsias, que é o Kevin Spacey, que inclusive ele, né, a gente sabe que ele é o assassino, né, mas assim, durante a premiação, durante a divulgação do filme, o Kevin Spacey não ia, porque ele aparecia no final, porque diz que durante a produção do filme também, os outros atores não viram ele para quando ele aparece no filme, porque eles vão seguindo o Brad Pitt e Morgan Freeman, eles estão seguindo assassinatos que seguem os 7 pecados capitais, a gula, a ira, não sei o quê. E eles não sabem quem está cometendo. E quando eles veem, quando tem a revelação que é o Kevin Spacey, é um momento muito de choque. Diz que foi ali que os atores encontraram ele também. E é um filme que tem um final horroroso. Diz que o Brad Pitt teve que brigar com o estúdio para manter o final, porque eles queriam fazer uma amenizada, dar uma amenizada. O final é pesadíssimo, termina mal para todo mundo, mas assim, o roteiro é fenomenal, mas eu não vejo de novo nem a pau, porque eu já sofri com aquele final uma vez, já tá bom, entendeu? Não preciso sofrer mais. Mas é um filme que se passar um tempo, quem sabe, mas é que eu não vou esquecer, né? Então, assim, eu diria talvez um dia, quem sabe, mas eu acho que não. Que é diferente já do A Espera de um Milagre, que eu assisti essa semana também, porque eu falei, gente, eu vou chorar, vou me acabar, esse filme é tristíssimo, e eu achei tudo isso, mas eu achei um filme maravilhoso. Eu reveria pedaços e partes e falas dele, é baseado na obra do Stephen King, que também é, né, tem outros filmes como Conte Comigo, ou o Shawshank Redemption lá, que é o da prisão lá. Sonho de Liberdade? Sonho de Liberdade, que são filmes todos inspirados em obras do Stephen King, que não são terror, né? Então, importante relembrar. Mas é um filme que eu veria pelos diálogos, pela mensagem, é muito triste, mas eu achei ele menos triste do que, por exemplo, A Vida é Bela, no caso. Ou Precisamos Falar sobre Kevin, que é um filme que você também não veria de novo. Eu vou deixar você falar sobre esse, porque eu já falei sobre ele com o Christian no nosso episódio sobre da psicologia, psicanálise no cinema. A gente trouxe a questão do Kevin com a mãe e tudo mais. Porém, eu quero que você fale por que você não veria ele de novo, que está na tua lista também. Espera de um Milagre, né? Uma das coisas... Bom, a gente tem falado isso praticamente desde o início desse episódio, né? E é um tema recorrente, né? As várias formas diferentes em que as pessoas são acometidas de injustiças, né? Das quais elas não entraram voluntariamente. Sim. Então, A Espera de um Milagre é um filme muito popular, né? Muita gente tem esse filme muito especial no coração, muita gente gosta desse filme. Eu gosto pra caramba também desse filme. A primeira e única vez que eu assisti esse filme, realmente não tem como não se emocionar com esse filme, né? É demais. Mas o tema que permeia esse filme é a injustiça. E uma das piores coisas que tem na história da humanidade é a injustiça, né? Sim. Então, a gente já falou de vários tipos de injustiça aqui nesse episódio. Então, imagine você vítima da injustiça de ser uma pessoa cujo físico
desperta opiniões das pessoas, E sem medos. que as pessoas realmente conheçam aquela pessoa de verdade. Você está sendo julgado pelo físico que você tem. Você tem, entre aspas, cara de mal, você tem cara de ladrão, você tem cara de assassino. Então, as pessoas são julgadas pelo que elas aparentam ser e não pelo que elas são. E, Roberto, vamos caminhando para o final aqui, senão a gente vai falar até amanhã. Eu vou deixar você escolher mais 1 ou 2 filmes para citar. Eu também cito mais um. E a gente faz o encerramento falando do seu trabalho e falando do filme que a gente quer que as pessoas não percam. Vai lá. Bom, quando você me sugeriu esse tema, eu já fui fazendo aqui umas pesquisas. Bom, que filme que eu vou falar? Que filme eu poderia citar? Né? Esse, aquele ali, tal. Então, alguns filmes a gente já falou, né? E tem um certo cineasta aí, aclamadíssimo, né? Ele só fez obras-primas, olha a pista que eu vou dar agora, todos os 13 longas-metragens que ele dirigiu, não dirigiu mais do que isso, só 13. Todos os 13 longas-metragens que ele dirigiu, todos eles, cada um a seu gênero, são obras-primas. Porém, desses 13, olha, eu diria que uns 10 tem final triste. E não só o final é triste, como todo o longa é triste. Estamos falando de Sir Stanley Kubrick. É ele mesmo. Cada filme, cada cena é uma crítica social. O Stanley Kubrick é um gênio, mas ele tinha uma visão pessimista da humanidade, ele tinha uma visão naturalista da humanidade, no sentido de que a humanidade se corrompe e ela provoca a violência. Esse foi um tema recorrente em todos os filmes dele. O quanto o ser humano vai alimentando a violência, chegando a níveis insuportáveis. Então, fica apenas esse adendo aí ao Stanley Kubrick, que é um gênio, mas que ele deixou na sua obra quase todos os filmes dele para fazer a gente pensar no quanto a violência é recorrente ao ser humano e ele não consegue se desvencilhar dela. Mas, além dele, o último que eu trouxe, esse é especial, hein? Olha, a cereja do bolo. Aff, Maria, agora separe os lencinhos. Para a gente encerrar em grande estilo. Eu não assisti esse filme, não vou assistir. A Carolina me disse que também não vai. Eu não recomendo a você, ouvinte, assistir, se você tiver coração sensível, mas eu vi, o meu professor, na época da faculdade, me fez o favor de mostrar para nós, alunos, a cena final desse filme. Estamos falando de Dançando no Escuro, filme do ano 2000, do Lars von Trier. Esse filme ganhou a Palma de Ouro lá no Festival de Cannes. Ele ganhou de diretor, ela, a Bjork, ganhou Palma de Ouro de melhor atriz. E se você fizer uma pesquisa aí no Google, procurando filmes mais tristes da história, com certeza você vai achar esse filme. Ele vai estar na lista. E se bobear, vai estar em primeiro lugar. O Lars, ele tem um pezinho na tristeza, né? Porque aquele Melancolia também é lindíssimo. Mas o filme triste também. Por isso que eu não vou nem me arriscar com Dançando no Escuro. Ele é melancólico, por natureza, totalmente melancólico. Lars von Trier, ele como pessoa, como ser humano, ele é depressivo, ele teve depressão, e todos os filmes dele refletem isso. Mas Dancing in the Dark, por incrível que pareça, é um musical, mas é de longe, né, o musical mais triste da história do cinema, né? Falando rapidamente, ela é uma moça que está perdendo a visão, e o filho dela também está perdendo a visão. E ela se envolve num assalto não, ela se envolve num roubo. E olha aí, mais uma vez, a questão da injustiça. Ela acaba sendo acusada, e no final, não vamos falar o que acontece no final. Não dá boa, não dá certo, morre todo mundo, a galera fica sem dinheiro, tipo, dá ruim, não vejam. No final não dá certo. Não dá certo. Não é um filme que você vai acabar feliz. Aparece uma mensagem do diretor. O diretor coloca uma mensagem lá para a gente ler a mensagem e refletir sobre aquilo. Como que às vezes acontecem coisas das quais o ser humano não tem relação, não tem culpa, não entrou voluntariamente naquela circunstância e acabou sendo vítima do que estava em volta. Então, um filme tristíssimo, tristíssimo. Então, eu acho que esse é a cereja do bolo, entre filmes para chorar, filmes para ver uma vez só. Se você, querido ouvinte, quiser chorar com o filme e tiver coração forte para isso, veja Dançando no Escuro com a Bjork. Meu Depois Deus. dessa, não Depois tem mais dessa, nada a gente para falar, viu? Não. Tem mais nada. Só vou dizer o seguinte, se alguém quiser saber o que acontece no final desses filmes e não quiser ver, manda direct pra gente que a gente conta o final, tá?
Eu e o Roberto Isso. temos uma política pessoal, a gente não dá spoilers nos nossos textos, em geral a gente procura não dizer quem morreu, como morreu, nem nada disso. Mas se alguém falou, nossa, esse filme é muito triste, fiquei curiosa ou curioso, mas eu não quero ver. Então manda pra gente, a gente conta. Mas assim, vale a pena ver, mas é isso, tem que estar no clima, tem que estar disposto, tem que estar preparado para chorar. Eu já separei meus lencinhos aqui hoje, daqui a pouco vou tomar mais água para recuperar todas as lágrimas perdidas, né? Porque as lágrimas serão como é que é? Como lágrimas na chuva, de acordo com o nosso final do Blade Runner, né? Tudo, o tempo é como as lágrimas na chuva que se perde, a vida e tal, aquela analogia maravilhosa. Vamos terminar feliz. Sim. Roberto, conte pra gente de novo onde que a gente pode achar Serial Cookies, Roberto.Oliveira, no site da Rádio Cultura, isso? Rádio Cultura. Exatamente. A Rádio Cultura de Curitiba, ela tem um site, né? E a coluna de cinema, de vez em quando eu estou lá escrevendo algumas coisinhas lá também. Então, é o Roberto.Oliveira e também no Instagram, @SerialCookies. Estamos aí. E aqui também, na cabine do filme, quase todo mês ou 40 dias, o Roberto aparece, comenta alguma coisa. A gente já tem 2 episódios engatilhados, então se preparem para o ano que vem, vai ter muitas surpresas e coisas boas. E, pessoal, depois dessa, não tem mais o que dizer. Vamos dançando no escuro, vamos apagar as luzes. Vai ser mais feliz na próxima, né? Vai sim. Se faltou algum filme, manda pra gente. Se vocês viram algum, não gostaram, não concordam, querem incluir alguma coisa na lista, manda pra gente, vamos conversar. Vamos passar essa sofrência juntos aqui. Obrigada a todo mundo que ouviu. Um beijo especial pro Tadeu, meu amigo querido, que edita esse podcast, que me ouve falando 1000 coisas sobre podcasts a semana inteira. Um beijo grande, você é uma pessoa incrível. Obrigada para o Roberto, que é um querido também, que está aqui todo convite maluco que eu faço, ele topa. Às vezes demora um pouco, a gente está lá se virando, mas a gente grava. E a gente se vê semana que vem com mais cabine do filme. Roberto, obrigada de novo. Sempre, as portas estão sempre... Os microfones estão sempre abertos para você. Que maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado, Carolina, seus ouvintes, podcast Rabiscos. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo. E até a próxima. Com certeza será muito mais feliz.